dia a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. E estamos nessa caminhada de estudar o livro de Eclesiastes. Podemos pensar nessa busca pela felicidade, nessa busca por satisfação. E hoje nós leremos os versos 4, 5 e 6 do capítulo 2 de Eclesiastes, que nos diz assim: Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Na busca pela felicidade, o autor de Eclesiastes ele vai trazer um tema muito importante que nos remete a todos nós, que é como nós lidamos com as posses, com os bens. É como se ele pensasse na possibilidade de encontrar satisfação plena na vida e felicidade a partir dos bens que ele possuía. E é interessante observar o que ele busca nesses bens. Nós podemos pensar que ele buscava coisas que engrandeciam os olhos. Ele dizia assim: empreendi grandes coisas. As casas de quem tem várias posses, elas proporcionam também a questão do conforto. O jardim, que ele diz aqui no verso 5, é uma espécie nos remete a alguma coisa muito próxima de um paraíso. E a questão dos açudes que ele construiu, e que ele traz aqui no verso 6, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. É como se ele pudesse ter alguma garantia de que essas águas iriam suprir todas as necessidades desse bosque, desse jardim. Então muitas vezes nós procuramos uma falsa segurança nos bens, como se eles pudessem encher os nossos olhos, como se eles procurassem dar todo o conforto, e no conforto encontrar então a satisfação. O paraíso, uma espécie de paraíso, como é bonito você estar num jardim, olhar para um jardim, e poder pensar que você está em algo que se aproxima de um paraíso. E as garantias dessa felicidade e da manutenção desses bens que a água proporciona. Então tudo isso o autor de Eclesiastes ele vai se deparar, como todo o livro vai nos colocar, diante do vazio das coisas, da vaidade, tudo é vaidade, tudo cai num vazio, em algo sem sentido. E isso me faz lembrar que na busca pelos valores mais importantes da vida, aquilo que Jesus Cristo nos trouxe em Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao verso 21. Não vou ler o texto todo, mas ele vai falar de um homem que pede a Jesus Cristo para que o irmão dele reparta a herança com ele. E aí Jesus Cristo vai questionar: mas quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Não era o papel de Jesus Cristo ser juiz para estabelecer ali decretar a divisão dos bens. E ele advertiu aquele homem para que ele não se deixasse levar pelas avarezas. O verso 15 do capítulo 12 de Lucas diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então Jesus Cristo nos faz pensar sobre a verdadeira felicidade, sobre a própria vida. E aí ele propõe uma parábola de um homem, a partir do verso 16 do capítulo 12 de Lucas, em que esse homem ele produziu muito, e os seus celeiros não eram suficientes para poder guardar toda a sua produção. Então, o que aquele homem pensou? Eu vou destruir todos esses celeiros e vou construir celeiros maiores ainda para recolher todo o produto que eu colher, tudo aquilo que for produzido. E aí no verso 19 ele diz assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mais uma vez, nessa parábola, Jesus Cristo trazendo a ideia humana de que isso vai lhe trazer plena felicidade, que vai lhe trazer plena satisfação. Mas aí Jesus Cristo lança uma pergunta para aquele homem. Ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será?
Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Portanto, nós podemos pensar na busca pelos bens, né, para que não sejamos avarentos, ou seja, para que não venhamos a pôr nossa confiança, nossa felicidade nos bens, pensar sobre a vida, pensar sobre a alma, o nosso interior, e pensar sobre uma vida sossegada, que a nossa vida sossegada não virá da nossa relação com os bens, daquilo que os bens podem proporcionar, porque ele vai cair em vaidade, vai cair em algo vão, algo vazio. Mas aquele que entesoura para com Deus, que é rico para com Deus, esse sim é que vai encontrar a verdadeira felicidade. Ou seja, cuidar da sua vida interior, cuidar da sua vida espiritual e colocar o seu coração diante do Senhor, diante de Deus. Essa é a minha oração para mim, para você, e que Deus abençoe e venha nos dirigir todos os dias, buscando a presença do Senhor, que essa sim é a verdadeira sabedoria. Que Deus abençoe a todos. Amém.